boa tarde para todos, está no ar. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Hoje a gente traz uma reportagem que fará você questionar o significado de ser homem ou mulher. Tem também música, teatro e um artista plástico capixaba que divulga as belezas do Espírito Santo. Veja aí os destaques do programa de hoje. O espetáculo Maria que virou Jonas ou Força da Imaginação faz uma reflexão sobre mudanças de identidade e foi criado a partir de uma história do filósofo francês Montaigne. O Para Todos acompanhou o show de lançamento do segundo disco de Jair Naves, Trovões a Me Atingir, e conversou com o artista sobre as influências musicais e as parcerias nesse novo trabalho. Com carreira consolidada na Jazz Sinfônica de São Paulo, Marta Ozzetti lança seu primeiro CD Duos, que traz piano e flauta num repertório que transcende o popular e erudito. Nós fomos até Barra do Jucu, na Grande Vitória, conhecer o trabalho do pintor capixaba, Kleber Galvez. Ser homem ou mulher é algo determinado assim que a gente nasce ou é uma construção cultural? E será que todo mundo se encaixa em uma dessas categorias? Ou o ser humano é bem mais complexo? Essas são algumas questões discutidas no espetáculo teatral Maria que virou Jonas ou A Força da Imaginação. A peça da Companhia Livre está em cartaz aqui em São Paulo e o Para Todos foi conferir. Após sofrer um acidente, uma mulher percebe que o seu corpo começa a mudar. Meus filhos amanheceram com metade do tamanho do tijolo à noite. Você tem certeza? Você não está vendo? Na peça Maria que virou Jonas ou A Força da Imaginação, a Companhia Livre parte de um ensaio escrito por Montaigne no século XVI para falar de um tema bem atual. Conforme a personagem vai se transformando, o público é levado a refletir sobre o que significa ser homem ou ser mulher. Chutar seguidamente. Estraçalhar a face do oponente, quebrar a costela. São prazeres que eu desconhecia. Aí a gente achou que essa história, embora seja a história que a gente escolheu, não dava conta de toda a questão que a gente queria abarcar. Então a gente inventou dois personagens, que são dois atores que representam essa história, que são Neo Maria e Jonas Couto. Então aí tem uma peça dentro da peça. Natural é a chuva ou um terremoto, não uma ideia ou um fuzil. Nós dois sabemos o texto inteiro. Nós dois podemos ser ele. Nós dois podemos ser ela. Os dois estão numa transição, né? A Neo Maria, teoricamente, seria um homem transitando para a mulher, um travesti, talvez, né? Uma travesti, né? Como as travestis se chamam, né? O Jonas seria uma mulher transitando para homem. Na porta do teatro, o público sorteia uma fichinha. Eu peguei a ficha verde, então eu vou entrar por aqui, passando pelo camarim do personagem Jonas. A ideia é fazer uma metáfora do nascimento, quando as pessoas são divididas entre homens e mulheres. É uma brincadeira dizendo parabéns, você é um menino, parabéns, você é uma menina. A gente está no momento em que as pessoas têm opção, tanto a sua identidade ou a sua opção sexual, quanto achar ou encontrar uma identidade de gênero para si, que não necessariamente é aquela do nascimento. A Companhia Livre já tem 15 anos de estrada. A primeira montagem foi Toda Nudez Será Castigada, de Nelson Rodrigues. Depois, o grupo se debruçou sobre o legado do teatro de arena e sobre os mitos dos povos ameríndios. Vou procurar a mulher. Vou encontrar a mulher. A gente começou fazendo peças brasileiras, tentando ir atrás da nossa identidade. A identidade de um povo é formado não pelo modelo, aquilo que se imagina que ele é, mas pela enorme diferença que existe, principalmente num povo, num país como o brasileiro. A partir do trabalho com os mitos ameríndios, a gente começou a entender que essa história de que alguém é alguma coisa una, fechada em si mesmo, é uma invenção da cultura ocidental, e principalmente da cultura ocidental depois do iluminismo, depois do século XVIII. Isso ganhou lugar, né? Assim como a diferença entre homens e mulheres também é uma construção da cultura. O espetáculo, sobretudo, fala da riqueza que é o ser humano, da beleza que é o ser humano, de como a potência múltipla do ser humano vaza qualquer tentativa de aprisionamento, de padronização de um ou outro comportamento. E é com essa forma que você me leva a desistir desse mundo para criar um mundo novo. Eu fiquei emocionado em muitos momentos. Eu acho que a gente precisa discutir urgentemente, sabe? Eu acho que temos que abrir os olhos
para essa questão. O que eu mais gostei é a intimidade, a verdadeira intimidade entre eles. Não só a sexual, é a intimidade de casal mesmo com a alteração do gênero, como ela vai se desenvolvendo. É interessante ver o corpo, além de acompanhar a dramaturgia e o desenrolar da história, mas esses corpos vivendo e se transformando e sendo corpos. Maria que Virou Jonas segue em cartaz no TUSP em São Paulo até 19 de abril. Quinta, sexta e sábado às 9 da noite, domingo às 7. O TUSP fica na rua Maria Antônia, 294, bairro da Consolação. Agora é a hora da dica cultural da semana. Olá, Sara, boa tarde. A dica cultural de hoje vem de Alagoas, é isso? É isso mesmo, Ana. Boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos. O alagoano Nelson da Rabeca se apresenta amanhã no Itaú Cultural em São Paulo com o projeto Nelson da Rabeca e Thomas Horer, Tradição Improvisada. A gente mostrou uma matéria sobre ele aqui no Para Todos em novembro do ano passado. O Nelson constrói as próprias rabecas e descobriu o talento da música aos 54 anos. Vamos ouvir um trechinho do som dele? O Nelson da Rabeca era um agricultor e a morte seu valor o mundo todo geral. A memória dele tem um computador, ele aprendeu a suar pelo televisor. Que bacana, né, Sara? E ele é acompanhado no show pelo Thomas Horer. Sim, o Thomas toca saxofone e rabeca. E no palco também tem a Dona Benedita, que é a esposa do Nelson, que o acompanha cantando shot, baião e forró. Sara, e antes do show tem alguma outra atividade? Tem sim, tem uma oficina voltada para músicos interessados com o Nelson, o Thomas e o Panda Gianfrati, que falam sobre a trajetória deles com a rabeca. Eles pedem que o participante leve um instrumento se o tiver. A oficina é às 2 da tarde e o show começa às 7 da noite, tudo na faixa. E tem Nelson da Rabeca também nos dias 1º de abril, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, a oficina no dia 2, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, e no dia 4, o show acontece no Sesc São José dos Campos. Bom, e além da dica cultural, né, que matéria você traz pra gente hoje, Sara? Bom, hoje eu trago uma matéria que eu fiz com o Jair Naves, que é um músico que está lançando, né, o segundo disco dele, Trovões a Me Atingir, e o lançamento foi lá no Auditório Ibirapuera. Ele falou sobre as influências musicais e as parcerias nesse novo trabalho. Tá certo então, Sara. Muito obrigado pelas dicas e vamos assistir a matéria então. Carrego um desejo de vingança reprimido. E você se sente numa cela escura, planejando a sua fuga, cavando o chão com as próprias unhas. O nome já revela a melancolia das letras introspectivas do disco de estreia que rendeu a Jair Naves o prêmio de revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, em 2012. Agora, o músico lança o segundo trabalho, Trovões a Me Atingir. É um disco mais metafórico também, né? A começar pelo título, porque na verdade talvez cientificamente até esteja errado, porque são os raios que atingem as pessoas, mas quando os trovões a me atingir é de ser levado por ameaças e enfim, eu gosto de encarar essas músicas como pequenos trovões. Primeira vez na minha carreira também que eu escrevo uma música para outra pessoa cantar, a faixa B, que a Bárbara Eugênia canta. Eu escolhi ela porque é uma música muito doce e a Bárbara tem uma doçura na voz que eu definitivamente não tenho. No novo disco, a paixão é um fio condutor. Mas a paixão não só na leitura mais banalizada, coisa de relações afetivas, mas também paixão pela vida, o que move a gente a lutar pela sobrevivência. Um filme que me influenciou muito foi Morte em Veneza, que é a história de um senhor que se apaixona por um menino e a vida dele rui ali. E uma coisa meio Dom Casmurro também, como a paixão pode ser enlouquecedora. É um pouco sobre isso. E ele foi lançado por financiamento coletivo, né? Tem uma responsabilidade maior, assim, né, em função disso? Sem dúvida. É muito mais gente envolvida, né? Então, é um voto de confiança enorme por parte das pessoas. Em 2001, Jair fundou o Ludovic e lançou 2 discos com o grupo, que acabou há 7 anos. O som era conhecido por ser um pós-hardcore pé de cana. Quando acabou o Ludovic, eu decidi que lançaria discos com o meu próprio nome.
me pareceu a saída mais sensata que o primeiro lançamento fosse uma coisa extremamente pessoal, que falasse sobre as minhas raízes, a minha história. E Araguari, o nome do disco, é a cidade em que meu pai nasceu e cresceu. E eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha uns 2 anos quando ele faleceu. Em Araguari, moraram também 2 parentes distantes de Jair, que ficaram conhecidos pelo caso dos irmãos Naves. Até hoje é tido como o maior erro judiciário da história do Brasil. E são parentes distantes meus que foram condenados por um assassinato que nem sequer ocorreu. Então, tem esse filme do Luiz Sérgio Persson, que é um filme maravilhoso, é um marco na história do cinema brasileiro. E foi uma feliz coincidência, então eu acabei falando um pouco sobre tudo isso. Juro por Deus e pela vida dos meus filhos, eu sou inocente. Na criação das músicas, as letras costumam ser a última coisa que Jair compõe. Muita gente diz que letra é secundário, que a música é mais importante, mas eu realmente não vejo assim. Eu acho que o que é dito tem uma importância enorme. E só pegar casos de, a popularidade do Chico Buarque ou o que faz os Racionais MCs serem os artistas mais importantes da música brasileira há algumas décadas. As influências musicais no segundo disco vão da voz grave e mística de Nelson Gonçalves à vanguarda de Walter Franco. Walter Franco foi uma influência muito grande, não só nesse disco, mas nesse especialmente porque ele costumava trabalhar com muitos músicos e ele era um artista muito à frente do tempo dele. Na verdade, se pega o Revolver e Ou Não, são 2 discos, 2 discos fora do comum. Se fossem feitos hoje, já causariam um estranhamento. Quem ficou curioso com o som do músico mineiro pode baixar de graça o novo disco no site jairnaves.com.br e conferir as datas dos shows. Daqui a pouco, nós fomos até o Espírito Santo conhecer o trabalho do artista plástico Kleber Galvez. E ainda confira o show de divulgação do novo CD da flautista Marta Ozzetti. Não saia daí. Eu sou a Marta Ozzetti e o Para Todos volta já. Oi, eu sou Jair Naves, músico, e eu estou aqui no Para Todos. Há 35 anos, o pintor capixaba Kleber Galvez abriu a porta de seu ateliê em Barra do Jucu, que fica na região de Vila Velha, na Grande Vitória. Última casa primitiva de pescadores da região, o ateliê guarda uma exposição permanente. Conheça um pouco mais sobre o trabalho do artista na reportagem da TV Educativa do Espírito Santo. Um ambiente tranquilo onde o tempo parece não ter pressa de passar. Depois desse portão, a gente encontra um pouco do que restou da vegetação de restinga da Barra do Jucu e uma casa com as paredes enriquecidas pela arte. Esse foi o canto que o pintor capixaba Kleber Galvez escolheu, ainda na década de 70, para morar com a família. A paixão pela natureza pode ser vista no seu modo de vida e através de seus quadros, que estão pendurados na última casa primitiva de pescadores da região. Até ontem tinha quase 3 meses que eu não ia a Vila Velha. Eu gosto muito de ficar aqui trabalhando, recebendo as pessoas e conversando sobre arte, sobre pintura. A nossa tentativa é de trabalhar a paisagem capixaba, dando ênfase a essas grandes pedras que nós temos por aqui, que isso é uma raridade em termos de mundo, né? E de uma beleza extraordinária. Aqui no ateliê também, nas paredes dessa casa, tem 3 pinturas feitas pelo Homero Macena, os últimos trabalhos dele. Chegando aqui na Barra do Jucu, no ateliê do artista Kleber Galvez, é como se a gente estivesse fazendo uma viagem pelo Espírito Santo de norte a sul. Nessa sala aqui, por exemplo, a gente consegue enxergar Dores do Rio Preto, Guarapari, Vila Velha e muitos outros municípios, né, Kleber? Fala um pouquinho pra gente dessa sua paixão pela natureza e pelo Espírito Santo. Olha, é um estado muito privilegiado, né? E essa região aqui da Barra do Jucu, principalmente, esse plano que nós temos no litoral e esse recorte de montanhas aqui do interior, né? É um quadro perfeito, feito pela natureza.
Grande parte dos quadros traz um valor afetivo da vida do pintor. Esse daqui, por exemplo, é uma imagem de sua infância, passada em Dores do Rio Preto, município do noroeste do estado. Essas casas sempre me chamaram muita atenção, com os esteios de braúna e ela suspensa. Eu dormi algumas vezes em casa desse estilo e eram noites muito agradáveis, né? Ela próxima ao rio, as bananeiras, o pomar ali por perto, era um lugar paradisíaco. E o Congo, que em 2014 foi oficializado como Patrimônio Imaterial do Espírito Santo, também está retratado no quadro de Kleber. Esse daí é de Roda d'Água, em Cariacica. Essa região próxima ao Mochoara, existia um quilombo de negros fugidos aqui da região da Grande Vitória. E eles, para poderem participar da procissão de Nossa Senhora da Penha, no dia da festa da Penha, né, toda a comunidade, e eles também, se revestiam, se fantasiavam com folhas secas de bananeira, né, e cobriam completamente o corpo. A cabeça não dava nem para saber se era um branco, se era um preto, se era um índio que estava aqui embaixo, né? Hoje a coisa está mudando e já se usa roupas, mas se conserva a tradição de cobrir inteiramente o corpo para não ter a identificação do indivíduo que está ali. E assim segue o passeio. As praias da Barra do Jucu, pedras símbolos do estado, os rios e mares por todos os cantos, a subida do Convento da Penha, em quadros de todos os tamanhos espalhados nas 6 das 7 salas do ateliê. Filho de médico, a verdade é que Kleber sempre tentou fugir das artes, pois sabia que não era um caminho fácil. Chegou a estudar 1 ano de medicina, se formou em economia e deu aulas de biologia, mas não teve jeito. Aos 66 anos, Kleber teve a honra de ser influenciado na pintura por ninguém menos que Homero Macena, um dos principais pintores da história do Espírito Santo. Ele conta como essa amizade começou. Um dia eu pintei um quadro usando as tintas que tinham sido compradas para a reforma da casa, arranquei a parte de trás do guarda-roupa que ficava no meu quarto e pintei uma paisagem. A minha mãe pegou essa paisagem e levou lá para o Macena dar uma olhada. O Macena viu aquilo e disse: olha, esse menino leva jeito, Esther, traz ele aqui para a gente conversar. E aí minha mãe me levou até a casa do Macena, que era pertinho lá de casa, na prainha ali em Vila Velha, e eu comecei a frequentar o ateliê dele, e assim foi ao longo de 12 anos até a morte dele em 1974. De uma certa forma, essa casa tem uma arquitetura já muito tradicional, uma arquitetura um pouco histórica, mas o ateliê do Kleber, ele também é histórico por outro motivo. A gente ouve tanto falar de Homero Macena e nas paredes tem uma das últimas pinturas do Homero. Olha, ele vinha sempre aqui nos visitar, que ele foi meu padrinho de casamento, mas trazia o violão. Depois de eu insistir muito, ele trouxe material de pintura, né? Fez uma borboleta lá no quarto, umas flores ali também, naquela outra sala, e veio para cá. Ele desenhava cuidadosamente antes de colorir. Desenhou e começou a colorir. Ele estava com 89 anos, estava com câncer na sigmoide, no intestino, né? E quando ele chegou aqui, ele falou comigo: olha, Kleber, eu vou ter que voltar outro dia para acabar, porque eu não estou bem, não. Esse passarinho ficou só no lápis. Um patrimônio para o resto da vida. O ateliê, que recebe milhares de visitas por ano, a maioria de escolas, é mais um importante espaço que enriquece as artes plásticas do Espírito Santo. O melhor disso tudo é que Kleber recebe todo mundo de braços abertos. O nosso objetivo é mexer com a sensibilidade das pessoas, né? Desenvolver esse amor do capixaba pela sua terra. E nós estamos abertos todos os dias, de 9 às 18 horas. E pode ter certeza, você será muito bem recebido. Integrante de uma família de músicos, Marta Ozzetti aprendeu flauta na infância com o músico João Dias Carrasqueira, um dos mestres do instrumento aqui no Brasil. Com carreira consolidada na Jazz Sinfônica de São Paulo, Marta lançou no ano passado seu primeiro CD, Duos, que traz piano e flauta no repertório que transcende o popular e erudito. A gente foi conferir o show de divulgação desse CD aqui em São Paulo.
Eu comecei a aprender a tocar a flauta transversal aos 15 anos, por indicação de um amigo desse colégio, que é o Experimental da Lapa. E ele falou que tinha o seu João Carrasqueira, na Lapa, que ensinava flauta. Aí eu fui lá e o seu João me vendeu a primeira flauta, que era uma flauta Grace. Nunca me esqueço dessa flauta. E aí eu comecei a aprender flauta com ele. Eu me lembro de ir para uma apresentação no Conservatório de Campinas. Eram quartetos de flautas e várias pessoas faziam a mesma voz, né? Dividia assim, né? E eu me lembro de tocar com outros que sabiam tocar melhor que eu, aquela parte, mas para mim aquilo eu estava sendo o máximo, né? Eu estava tocando tudo porque você está ali inserido, ouvindo. Foi uma coisa que me acompanha até hoje. É o fato de você trabalhar coletivamente, né? Outra coisa que acompanha a Marta no ensino musical é sua paixão pelo choro. É um gênero musical que é uma escola para o flautista. Você aprende a tocar música, né? Você aprende tecnicamente o seu instrumento, né? Além de ser uma música muito gostosa de tocar, né? E algumas delas muito difíceis, né? Tem tecnicamente difícil, né? Então, eu acho que essa prática do choro para o flautista é imprescindível, assim. Queria que você explicasse primeiro como é que foi feita a seleção do repertório desse CD Duos. Sempre toquei nessa formação de flauta e piano, né, em recitais, além dos outros trabalhos todos, né, que a gente faz em orquestra. Fiquei com vontade de tocar compositores brasileiros que fossem contemporâneos a mim, assim, que tivessem ainda a nativa, trabalhando, fazendo os seus trabalhos, né. Eu achei também que eu gostaria de trabalhar com músicas que fossem inéditas, né, ainda, que não tinham sido tocadas, né. Mistura com clássico e popular, né? E é difícil de tocar, porque cada música tem personalidade, mas é muito bom. A primeira pessoa para quem eu pedi uma música foi para o Rodrigo Morti. O Rodrigo Morti, ele é arranjador da Orquestra Jazz Sinfônica, da qual eu toco. E aí eu pedi uma música para ele e ele prontamente falou, puxa, eu tenho uma música. E logo em seguida ele me mandou Dos Anjos, né? Aí quando eu fui ensaiar com uma pianista, eu falei, puxa, acho que essa ideia, esse projeto dá pé, porque a música ela era tão legal, tão consistente. Eu falei, nossa, acho que deve ter muita gente assim, que não é propriamente músico da área erudita, né? Mas que poderia fazer isso, né? Além de Rodrigo Morti, composições de Vilane Cortez, Heloísa Fernandes, Nailor Proveta, Dante Ozzetti, entre outros, também aparecem no CD. Não é nem erudito, nem popular. Eu acho que essa barreira, ela tende a sumir, sabe? Porque eu acho que, atualmente, as pessoas estão fazendo coisas de mais qualidade, assim, música boa brasileira, né? Para Todos termina por aqui. Um ótimo sábado para você. Obrigada pela companhia, uma ótima semana e a gente se despede ao som de Jair Naves.